muito bem-vindos ao Gi Patrian e Ação. Estamos aqui gravando esse episódio que eu tenho certeza que vai ser mais um episódio incrível, como todos que eu tenho feito, com mulheres maravilhosas, empreendedoras, empresárias, compartilhando um pouquinho da sua jornada, da sua história no Brasil e chegando aqui nos Estados Unidos. Eu sou a Gi Patrian, eu sou estrategista digital, especialista em posicionamento, onde eu ensino as minhas alunas e mentoradas a virem para as redes sociais, falar, se posicionar e com isso aumentar o seu faturamento. E hoje eu estou com uma pessoa muito incrível aqui, que ela também é a minha aluna, estamos trabalhando isso nela, e hoje ela veio falar principalmente do projeto que é o livro dela que está aqui. Bem-vinda, Fran, é uma honra ter você aqui comigo, compartilhando por que você escreveu esse livro. Estou muito honrada com a sua presença, seja muito bem-vinda. Obrigada, é uma honra para mim poder caminhar com você e aprender, né, todas as coisas que você tem me ensinado, tem aberto a minha mente, tem me feito avançar, né? Eu sou um pouco tímida assim com tudo, mas eu sei que quando Deus ele une pessoas, ele une propósitos. Então ele nos dá a direção para a gente poder avançar e seguir para cumprir a vontade dele aqui na Terra. Sim. Fran, você tem uma história, você é professora de educação física, né? Isso. Você já tinha essa profissão lá no Brasil, foi o seu estudo no Brasil, você se formou com isso lá. Conta um pouquinho disso, por que você escolheu educação física? Você sempre gostou dessa área da saúde? Por que educação física? Porque a gente sabe, principalmente no Brasil, que ser professor não é uma tarefa fácil, né? Não é uma profissão tão valorizada. Então, só escolhe mesmo ser professor, de qualquer área que seja, por amor à profissão. Não que as outras a gente não escolha por amor também, mas principalmente a profissão de professor no Brasil é muito difícil. Então, a gente sabe que é uma escolha com o coração. Como que foi isso para você? Foi um pouco engraçado, assim, porque não foi exatamente por amor à profissão Não em foi? si, não foi, mas porque eu tive filhos após eu ter os meus filhos, né, o meu primeiro filho, eu me vi numa situação onde eu trabalhava muito fora e deixava ele muito na creche, eu não Mas tinha... então o que você fazia antes disso, antes de ter os filhos, antes da maternidade? Eu trabalhava com TI, Nossa! trabalhava com TI na engenharia da GVT, no caso que antiga era, né, era bem antes da GVT existia, agora acho que ela não existe mais. E eu trabalhava na engenharia Caramba! da GVT, fazendo programação, construindo cidades e toda uma coisa, né, virtual. Então você já fez uma transição. E realmente, Totalmente. a área de TI, para quem é mãe, E eu amava a minha profissão, alimentava banco de dados de cidades, me sentia muito importante, era muito legal. Mas quando eu me tornei mãe, eu me senti muito mais importante. E foi uma guerra mental poder fazer essa transição, porque eu amava a minha profissão, amava estar ali, né, o meu cargo, a minha sala, tudo, assim, era muito legal. E, Caraca! e aí, mas eu também amava os meus filhos e eu queria estar com eles. E às vezes tinha essa transição de eu ter que ficar mais tempo, então eu deixava 7 da manhã, 6 da tarde e buscava. Então era o dia inteiro Então dentro você do chegou lugar. a voltar para essa área de TI depois da gravidez? Sim, Ah, você chegou depois cheguei da licença isso, maternidade. voltei a trabalhar, assim. Aí eu me posicionei, né, falando, eu preciso arrumar alguma coisa onde que eu consiga, porque eu amo trabalhar, eu amo fazer alguma coisa assim, para ganhar dinheiro, Fazer, literalmente, fazer dinheiro. para fazer dinheiro, Quem ganha dinheiro é criança, nós fazemos. isso, para fazer dinheiro. Isso eu acho que é importante, assim, né, pra gente ajudar em casa. Meu esposo, né, ele nunca deixou faltar nada pra nós, mas eu sempre gostei dessa parte de eu poder comprar o presente As nossas coisas, né? e dar. A gente tem o dinheiro para comprar as nossas coisas, né? Fazer E as coisas que nós, mulheres, gostamos, somos sim, caras e nem sempre os maridos entendem e isso. aí eu gostava de poder compartilhar e eu ir lá comprar, né, para eles em si. E aí eu me refiz totalmente. Eu escolhi algo que eu amava fazer, que eu já praticava esporte, eu jogo futebol desde pequena e corria e subia a montanha, andava de bicicleta, fazia um monte de coisa assim, né, no sentido de esporte. E aí eu falei, por que não?
né? Por que não fazer isso? Aí eu comecei, eu saí do trabalho, fiquei 5 anos parada em casa, só cuidando dos meus filhos, desfrutando desse tempo de aprendizado, né, Mas com até eles. então, nesses 5 anos, você não tinha pensado na educação física? Não tinha Você foi pensado. nesse tempo Foi em nesse tempo casa, tá. que eu aí eu tenho vários vídeos, eu e meus filhos jogando futebol no quintal da nossa casa, e eu fiz a transição, porque eu fazia treininhos, comprei cones e aquelas coisas todas assim, né, e me posicionava já como uma coach de futebol ali para eles. E aí, por que não? Eu coloquei isso na cabeça. Aí me matriculei, comecei a faculdade e já de cara eu consegui um estágio na natação, né, numa empresa assim que é uma empresa extraordinária no Brasil. Ela é uma empresa pequena, mas ela acolhe as pessoas e o nome dela é Água Viva. Eu amei trabalhar ali. Então, o dono da empresa, ele me ensinou tudo, a parte técnica, todas as coisas que eu sei, e os outros profissionais Mas que você já trabalhavam sabia junto. nadar? Já sabia? Já sabia. Ah, tá, Já sabia. tá. Já sabia nadar. Eu já fazia travessia em mar todo, então já tinha uma Caraca, você longa é história. radical. Você é do esporte radical. Não do esporte radical, mas eu me coloco em desafios para o meu próprio crescimento. Tá. E eu queria muito isso, mas eu tinha muito medo do mar. Porque eu também já fui gorda a vida, então eu tive uma queda, tal, todo um processo ali. Eu falei, e agora como é que eu vou fazer para fazer essa travessia gigante, né? Porque quando você é guarda-vida, você só pega ele na beira, você não vai, tu atravessa, não faz, né? E aí eu acabei me posicionando para fazer toda essa estrutura de travessia mesmo, de longa distância. Caramba! E daí quando eu cheguei na academia, eu falei, eu já gosto de natação, então bora aprender alguma coisa aí, né? E ali eu conseguia levar os meus filhos comigo. Então, Tá. eles também iam para a escola de manhã, à tarde eu voltava, pegava eles e eles faziam as aulas de natação ali junto com todo mundo. Às vezes fazia 2, 3 aulas de natação no dia, mas estava tudo bem, porque eles estavam comigo. E chegava à noite e capotavam, né? E aí, Tinha o lado bom, né? o menorzinho ainda tinha um pouco mais de energia ali, né? Qual que é a diferença de idade entre eles? São 3 anos e meio. Tá. 3 anos e meio entre os dois. E foi um presente, assim, para mim poder aprender, abrir a mente sobre uma nova forma de viver. Porque antes era atrás de uma mesa, né, no computador. Sim, não, total mudança, total. Da área de TI para a área de educação física é um giro de 360 graus. Sim. E assim como eu sempre gostei de ajudar pessoas, né, sempre participei de projetos sociais, trazendo para perto e sempre falando de Deus, sempre trazendo essa realidade para as pessoas, né? Que quando você coloca Deus no centro de todas as coisas, tudo flui, tudo vai. Não significa que você não vai ter problema. Só tira o cabelo. Isso, só para não ficar roçando no microfone. Isso, pronto. Não significa que você não vai ter problema na sua vida só porque você permitiu que Jesus entrasse na sua vida. Não isso. Mas vai se tornar mais fácil, você vai ter uma direção sobre todas as coisas. Porque a Bíblia em si, ela é um manual de vida. Sim. Então tudo o que você precisa saber, você vai ali, medita na palavra e você tem uma direção. E mesmo, né, quando eu trabalhava na engenharia em si, eu sempre fazia parte de projetos e tentava ajudar, né? E quando eu fui para esse meio da educação física, me abriu a mente sobre várias coisas onde eu poderia ajudar, desde o idoso, né, ali nas suas questões fisiológicas, né, para questões de saúde, para ajudar, quanto, né, acrescentar ainda mais a presença de Deus na vida delas, porque quando você digamos assim, um missionário, ele vai para vários lugares, mas ele não vai falando, não vai pregando, não vai colocando a Bíblia para a pessoa, ele simplesmente transborda de quem Deus é no lugar onde ele está. E ali eu vi a minha oportunidade de alcançar pessoas que eu conheci até senhorzinhos ateus assim, né, que eles me deixaram entrar na vida deles, na casa deles e apresentar um pouquinho desse Deus a qual eu sirvo também. E ajudar principalmente as mulheres na academia, porque elas iam para a academia porque elas tinham o objetivo de simplesmente transformar o seu corpo, nem sempre por elas mesmas, mas para uma vingança ou para dizer eu sou melhor, eu posso, se posicionavam
por conta de uma ferida. Só que quando elas chegavam em casa, elas estavam totalmente esvazias. Então, iam lá para preencher algo que a academia não vai preencher. Então, por isso que eu escrevi o livro Transformando Corpo e Mente. Porque você pode, sim, transformar o seu corpo, mas por um propósito maior, né? Pela saúde e não somente pela vaidade, ou por vingança, ou por, né, não merecer aquilo, né? Por um sentimento. Então a gente vai chegar no projeto do livro. Tá. Mas por que você estava na educação física, estava trabalhando lá com essas coisas. Por que então a mudança para cá? O que motivou essa mudança de país? Você, seu marido, seus filhos? Qual foi o ponto-chave para essa mudança de país? Que a gente sabe que não é uma decisão fácil. Foi o que eu estava até falando no outro episódio. Por mais que a gente se estruture, que a gente pesquise, a gente sabe que não é uma decisão fácil. Né? A gente largar, querendo ou não, foi você estava com a sua família, você tinha esse seu trabalho, acredito que seu marido também. O que motivou essa mudança de país? Foi uma palavra, porque nós estávamos, né, nós tínhamos vindo para cá para passear e acabamos ficando aqui 2 meses. Foi um tempo bem incrível, a gente conheceu vários lugares aqui na Flórida. E nós desfrutamos um pouco dessa realidade que é estar aqui. Mas ainda nós não tínhamos esse desejo de morar aqui. Quando nós voltamos para o Brasil, nós chegamos na nossa casa, na nossa realidade, na nossa rotina, e nós percebemos que faltava alguma coisa. Que tinha alguma coisa ali que precisava de mudança. E foi quando nós recebemos uma palavra, né? Uma pessoa que não sabe da nossa vida, não nos conhece. Ele disse: para você viver o extraordinário, você precisa sair do ordinário. Se você quer mudança na sua vida, você vai ter que fazer coisas diferentes. Porque se você fizer sempre a mesma coisa, estiver sempre no mesmo lugar, a sua vida vai continuar. Sim. A tendência é você seguir o fluxo. Sim, concordo. Mas você concorda que não precisaria ser uma mudança de país? Poderia ser uma mudança de estado, uma mudança de cidade. Eu tô falando isso porque a gente conversa com muitas pessoas, porque foi a palavra. Eu acredito que pode ser a palavra. Mas por que Estados Unidos? Os Estados Unidos, a gente sabe que quando a gente fala Estados Unidos, é a questão financeira. Sim. Todo mundo tem essa visão. Vou para os Estados Unidos porque eu vou ficar rico, porque eu vou ter uma qualidade de vida melhor, porque o poder de compra é maior. Porque a palavra não vai só, você vai mudar para os Estados Unidos em Orlando. É uma palavra que você tem que viver o extraordinário. Essa busca de viver o extraordinário, eu concordo com você. Eu tô falando que eu também fiz essa mudança de país, tá? Mas a minha percepção nos Estados Unidos foi: a gente veio pra cá, eu amei a organização, a segurança. Eu vim por causa do meu filho, porque eu queria que ele tivesse um futuro melhor, sabendo que no Brasil ele não teria as oportunidades que ele vai ter aqui. O viver extraordinário, essa mudança, ela não precisa ser exatamente uma mudança de país para os Estados Unidos. Poderia ser para a Europa, poderia ser para o Japão. Por que aqui? Por que aqui? Eu queria ir para a Tailândia. A gente também já é 880. Porque na Tailândia, a minha igreja do Brasil, ela é uma igreja missionária. Tá. E ela tem um projeto muito lindo lá na Tailândia. Onde ele tem um projeto de futebol, onde ele ajuda crianças, né? Mulheres também, porque agora também tem um time de futebol. Que legal. Para mulher? Para mulher e para crianças. Para os homens também, né? Mas só que agora que foi colocado, né? Há pouco tempo foi colocado o futebol para as mulheres também, para trazer para perto, para elas fazerem uma atividade, para elas conhecerem esse ambiente também, né? Aproveita e leva os seus filhos, né? Que bacana. E lá tem um projeto chamado Aqueça uma Família Mongol, onde eles ajudam as pessoas a literalmente a se aquecer, porque como é um país com um inverno muito rigoroso, na Tailândia? Na Mongólia, eles queimam pneus para poder se aquecer, ou queimam coisas tóxicas e acabam morrendo intoxicados. Então todo ano eles levantam esse projeto para janeiro e lá levar esse carvão para todas as famílias. Certo. E essa é uma coisa que me cativa muito, assim, poder estender a mão e ajudar o próximo. Mas os Estados Unidos já estava dentro do coração do meu marido. Tá. E assim, porque aqui a economia, claro que agora não está tão, né?
Mas aqui as coisas elas fluem, porque quando nós conseguimos alcançar um pouco que seja, a gente consegue compartilhar. Sim. E no Brasil, nós conseguimos compartilhar, mas era mínimo, era uma porção bem menor. Uma outra realidade. Uma outra realidade. E quando aqui, né, então as pessoas talvez pensem, mas você foi por causa do dinheiro. Não, eu fui por causa de uma direção que Deus nos deu. Porque aqui nós vamos sim alcançar o extraordinário, que não é o dinheiro em si, mas é poder viver pela fé e poder transbordar de Jesus através desse lugar aqui. E aqui, ele vai sim nos trazer o dinheiro. E todo mundo sabe, quem mora aqui, sabe que as coisas elas não são fáceis e tal. As pessoas do Brasil acham que todo mundo vem pra cá, ficou rico. Né? Olha só, o meu sobrinho mesmo fala assim, tia, me manda um Xbox 5 e, sabe, essas questões assim, sabe, chega a ser engraçado, né? É muito diferente você vir como turista, né, quando a gente vem como turista, porque a gente já fez o dinheiro no Brasil e a gente chega aqui com aquele valor pra torrar, né, a gente chega, torrou o que nem tinha mais, mas a gente tava falando sobre isso até no evento que eu apresentei no sábado. Só que quando você vem pra morar, e aí, por que as pessoas no Brasil têm essa percepção? Porque a gente não quer passar lá pro Brasil. Muitas vezes, muitas pessoas estão passando por muitas dificuldades aqui e não quer mostrar isso lá. Até por questão de não querer levar preocupação, se é os pais, né, as pessoas próximas. Mas também a gente sabe que é muito do ego e do orgulho. Eu não vou mostrar pra eles lá que eu eu larguei uma vida estruturada e tô aqui. Ou no subemprego, fazendo faxina, o cara na construção, se lascando todo, não tem sábado, não tem domingo, não tem. A gente sabe que no começo essa é a realidade de 95%, se eu não estiver errada, com 99% das pessoas que chegam. Então, ninguém quer passar o quão difícil é aqui. E realmente, quando a gente está lá, quando a gente estava lá como morador do Brasil, a gente tinha noção do quão difícil era aqui, viver aqui, pagar conta aqui? Não tinha. Não tinha. Então a gente muitas vezes não quer realmente passar isso, por isso que passa essa percepção de que tá. E lógico, a gente sabe que aqui, por mais que se trabalhe muito nesse começo de quando a gente chega, essa parte de você depois poder desfrutar de um período, ter o sábado, o domingo, igual tínhamos no Brasil, demora um pouco mais, a gente sabe que vai acontecer quando você é disciplinado, focado, determinado, mas a gente sabe que o poder de compra aqui é diferente. Você trabalha muito, mas se você for parar hoje para pensar, não sei qual é a sua realidade no Brasil, a casa que você tem aqui hoje, às vezes os carros que a gente tem a condição de comprar aqui hoje no Brasil, talvez a gente demorasse anos para conseguir. Não é? Então aqui a gente sabe que trabalha-se muito, mas consegue, o poder de compra é diferente. Por mais que a economia do país hoje está com a inflação alta, a gente está percebendo isso vivendo aqui hoje, né? E conversando com as pessoas, a gente sabe que esse poder de compra muda. Para quando a gente, mesmo trabalhando muito, né? Que é o caso de quem está aqui há quanto tempo, Fran? Quase 2 anos, um ano pouco e tempo 7 ainda, meses, pouco ano, tempo. Eu 8 tô aqui há meses. 1 ano e a gente tá quase no mesmo período. Tô aqui 1 ano e 4 meses. Então, qual foi a maior dificuldade nesse período que vocês chegaram aqui, até agora? Até agora, eu acho que a maior dificuldade é a língua, né? O idioma. Uma dificuldade, porque às vezes você não entende o accent da pessoa, que aqui tem Seu marido já vários falava imigrantes. inglês? Já falava inglês. Ah, ele já falava. Pelo menos falava somos inglês. nós mulheres, sempre. E alguns accents são diferentes, assim, pra mim, né? Mas, assim, o meu maior perrengue não foi com a língua em si, mas foi uma das coisas, assim, que eu precisei falar, opa, preciso melhorar. Então, eu já me posicionei para que isso acontecesse, assim, né? Certo. Para que eu, pelo menos, tivesse ali a comunicação e conseguisse chegar no objetivo. E tem dado certo, graças a Deus. Mas foi uma coisa assim, eu falei, opa, preciso de mais. Sim. Né? O que eu tenho não tá bom, não é o suficiente, bora. E já organizei para que isso acontecesse. A questão da alimentação, para mim foi um desafio, porque eu não sou muito de fast food, eu não como fora de casa, então eu tenho sim os meus momentos que eu vou, né, acabo comendo, só que eu não tenho
A minha realidade é aquilo ali, meu feijão com arroz né, e eu tenho intolerância ao glúten também, então para eu encontrar os alimentos corretos, para eu fazer essa rotina de alimentação para mim, foi um desafio, assim, sabe? Mas a parte que eu mais gostei, porque aqui a gente consegue encontrar várias frutas, Sim. bem fácil acesso, então, né, no começo tudo era fruta, então foi, né, mas as outras coisas, quando você está com vontade de comer um pão, alguma outra coisa assim, para você achar o gosto que se adapte ao seu paladar, assim, sabe? Aqui tem milhões de opções, aqui é um mundo de opções, mas até você encontrar algo que fique bom para você, que te traga, né, uma sensação, ai, que delícia, eu comi, de verdade. Foi um pouco mais, assim, difícil para mim, assim. Essas foram as maiores dificuldades. De adaptação. Não teve as crianças na escola, foi de boa? Foi totalmente de boa. Ai, que bom, Parece que que quando a bom. gente chegou aqui, a gente já pertencia a esse lugar. Foi muito engraçado. Até os meus filhos, eles não tiveram dificuldade, que nem quando eu morei em outro estado, em outro lugar, eles não tinham amigos, né? Não tinham pessoas em volta, todo mundo fechado. E nós dávamos o nosso jeito. Nós conseguíamos suprir essa falta, porque nós somos aquele tipo de pai que vai lá brincar junto, sim, né? Sim. Vamos, bora jogar bola. Então, claro que certamente eles sentiam falta dos amigos, né? Mas eles se falavam por telefone e jogavam videogame ali, né? Online. Então, isso acabou suprindo um pouco, assim, sabe? Aí, quando eles foram para a escola, eles fizeram amigos já de cara. Já pensei que fosse demorar um pouco mais, assim, né? Por causa da língua e tal. Mas eles são muito inteligentes. Assim, acho que as crianças em si, né? Eles são uma esponjinha. Sim. A hora que vê, eles já estão indo, já estão te ensinando, já estão fluindo. E a gente pergunta para eles, você sente falta do Brasil? Você queria voltar para cá, pro Brasil? Aí eles falam, eu sinto falta do Brasil, mas eu não quero voltar para meu filho também não quer mais voltar, não. Eu quero voltar para visitar. Para visitar. Falando da maternidade, você abriu mão da carreira para cuidar dos seus filhos. Em algum momento você sentiu que estava perdendo a sua identidade? Sim, com certeza. Foi uma crise mental, assim, sabe? Porque eu queria estar ali, mas eu também queria estar lá. Aí muitas vezes eu me sentia muito culpada, como se eu não amasse o suficiente o meu filho. Sim. Então foi uma guerra, assim, sabe? Até eu me encontrar, né? Eu amava estar ali. Então eu sempre tentava viver aquele dia, viver cada dia o seu mal, para não... Por hoje, né? Só por hoje eu tô aqui. Exato, para não ficar deprimida ou algo assim, né? O início foi bem mais tenso, né? Teve dias de choro, teve dias, né, onde eu queria voltar, queria arrumar um jeitinho, mas no dia seguinte eu já levantava e falava, eu sei porque eu tô aqui, muito obrigada. No dia seguinte já, meu Deus, por que eu tô aqui? Olha só, eu precisava estar lá. E foi um tempo difícil, assim, mas acho que foi só o primeiro ano que foi essa crise, assim, porque eu gostava bastante do que eu fazia, tinha um cargo importante, então foi difícil. Você se encontrou nessa nova profissão, na educação física? Sim. Você conseguiu realmente virar essa página? Ou hoje, se tivesse que escolher, você tivesse a oportunidade de escolher entre a área de TI e a que você estudou agora, você permaneceria nessa ou você voltaria para a anterior? Eu permaneceria nessa. Permaneceria nessa. Então você se encontrou? Me encontrei. Eu falo que você tem duas oportunidades na vida ali. Uma escolhe o dinheiro ou você escolhe ser feliz. E eu escolhi ser feliz. Perfeito. Porque eu amo fazer isso. Eu amo a minha profissão em si, entendeu? E quando eu estava no Brasil, quando eu estava lá dando aula de natação, hidroginástica, recebeu o carinho deles, né? O dia do professor, aquele presentinho, dia aleatório, um presentinho, um abraço, ou as senhorinhas da hidroginástica vinham trazer pão, bolinho, olha o que eu fiz para você, e poder, assim, sabe, compartilhar esse carinho, assim, sabe, não tem preço. E fora que o aprendizado em si, né? Tudo aquilo que eu aprendi sobre a natação em si, então me fez me apaixonar ainda mais pela profissão, né? E eu também ajudei como coach no futebol também, e
poder fazer isso com os meus filhos, né? Poder ensinar eles. E quando eles vão jogar em qualquer lugar, eles falam assim, minha mãe pode jogar? Minha mãe pode estar junto? Que legal. E aí eles me chamam para perto. Ô mãe, você quer jogar com a gente? Vem, você vai ser do meu time. Então isso é muito prazeroso. Assim, eu acho que eu deveria ter iniciado lá Antes. atrás isso, né? Mas eu não tinha essa mente. Eu pensava, Maturidade também, né? A gente vai mudando, né? Acho que o fato de sermos, a maternidade em si nos traz muita maturidade. A maternidade nos traz maturidade. Eu acho que só quando a gente realmente é mãe, e eu falo isso porque eu comecei a entender coisas. Eu sou filha de mãe solteira, tem a minha mãe, mas assim, quem realmente me educou, esteve sempre perto, foi a minha avó. Então, eu considero muito ela minha mãe. E eu só fui entender muitas coisas que ela fazia e falava pra mim quando eu tive meu filho. Até hoje, eu acabo replicando coisas que ela fazia pra mim, pra ele, palavras, atitudes. E hoje todo mundo fala, cara, porque eu sei a dor que ela sentia, o medo de acontecer alguma coisa, por isso que ela agia daquela forma naquele momento. O livro que tá aqui, gente, esse aqui é o livro da Fran, ó, Transformando Corpo e Mente. Ela lançou, faz quanto tempo que você lançou? 2 meses. 2 meses. Esse projeto, ele começou no Brasil ou aqui? Ele começou no Brasil, mas aqui ele se transformou completamente. Mas você já tinha essa ideia lá ou ela veio se Ela materializar veio se materializar aqui? aqui. Por quê? Fala um pouco do projeto do livro. Qual que é a intenção dele? Desde pequena eu gostei de escrever, né? E eu já tinha feito alguns livrinhos infantis e tal, mas não nada publicado, sempre só escrevendo. Por que você não publicou? Porque eu não, acho que me faltou sabedoria, me faltou direção, me faltou, né? Não sei o que mais, mas faltou muita coisa. E eu participei de projetos de redação na escola e eu ganhei. Então tudo isso me motivava a continuar escrevendo, né? E tudo isso está guardado, Fran? Uma parte dessa está guardado. E eu também sou compositora, eu também escrevi uma música e ela foi gravada assim num projeto da Assembleia de Deus, né, lá de Curitiba, e ela foi gravada essa música. E as outras músicas não foram gravadas porque aí eu não tive esse posicionamento de continuar, né? Não sei, acho que eu me sentia tão pequena, não me achava capaz daquilo, parecia que era algo da minha cabeça, assim, sabe? E eu não me via como isso, né? E Como por que, Fran, você escritora. tem esse sentimento? Por que você se enxergava assim? Eu acho que, sei lá, traumas de criança, onde eu, tipo, talvez meio que colocava de lado, ou eu sempre era a última, ou, sabe, sempre assim, sabe, e sempre sozinha. Então, aí eu pensava assim, se nem eles acreditam em mim, quem mais vai acreditar? Então, eu me posicionava assim, sabe? Sim. E aí, assim, quando eu comecei a estruturar para fazer um livro, eu pensei assim, todo mundo tem uma história triste para contar, mas eu não vou contar uma história triste. Eu vou contar uma história aonde eu venci através das coisas que aconteceram comigo. Não vou permitir que o que aconteceu me molde ou me deixe no mesmo lugar que é o fundo. O fundo eu já tô. Agora eu só tenho que olhar para cima. Perfeito. Então, aí eu comecei a colocar ideias, como que você ia colocar, né, no papel e tal, mas nunca saiu. Aí quando eu estava na minha igreja, tinha vários projetos sociais, e aí me colocaram como líder, né, do projeto social com mulheres, e lá nós tínhamos o futebol feminino. E ali foi muito legal, porque eu já liderei outros times de futebol também, né, mas ali como igreja, né, eu pude ampliar um pouquinho mais do conhecimento daquilo que Deus tinha depositado na minha vida e pude trazer para perto, pude ajudar. Então foi muito legal, né, poder ter esse abrir de mente ali. E quando eu pensei assim, agora tá tudo certo, Deus gerou esse sonho de vir para cá, né? E aí, no meu livro eu falo que quando tudo zerou, foi ali que eu descobri que o zero é o ponto de partida para início de todas as coisas que Deus tem para vir. Então, às vezes Deus precisa te zerar para que você reinicie alinhado ao plano dele. E aí eu comecei a escrever o livro
reescrever, né, o livro, baseado nessa, tem 3 pontos ali, 3 testemunhos meus, onde eu falo de coisas que aconteceram comigo, Certo. aonde eu pude vencer e dando a dica para que as pessoas também vençam, né? Porque todo mundo tem um trauma, tem alguma coisa, né? E essa parte da academia também, aonde eu não tive esse trauma, né, de alguma coisa assim, de decepção para estar dentro da academia, né? Mas eu conheci muitas mulheres, por ser coach, eu conheci muitas mulheres onde elas iam treinar e faziam, né, tentavam ali reformular o seu corpo, mas simplesmente porque elas estavam vazias, elas tentavam se preencher, né, para ser vista Por de uma fora, outra né? forma. Só a casca. Só a Só a casca. casca e por dentro tava oco. Exatamente. Esse livro ele fala disso, então, que você pode transformar a sua vida através dessa reconstrução, é isso? Porque quando você se posiciona, se você se alinha em Deus, todas as coisas elas se transformam, inclusive o seu corpo. Aqui no livro eu também tenho receitas de alimentação, dicas práticas de alimentação, né? Um direcionamento para quem está iniciando na academia, porque também tem o outro lado, a pessoa também desconta na alimentação. Tá. Aí ela Sim, não tá tudo sim. bem para mim, não tá tudo bem para mim, mas na verdade não tá tudo bem para ela, ela só não consegue se posicionar para melhorar. E não estamos falando de ser magra ou perfeita, aquele corpão. Estamos falando de saúde. Então, quando você se alinha em Deus, a tua saúde também se alinha, porque você entende que você precisa comer por propósito. Eu acho e que não quando você por começa a se amar, né, ansiedade. Fran? Você principalmente se amar, né? Eu acho que hoje também, eu acho que a comparação na internet tem feito muitas mulheres se comparar com o que vê no Instagram, principalmente a gente fala do Instagram porque é uma das redes sociais hoje ainda maior, e se comparar com essa coisa que não é real. E aí o que acontece? O vazio. Por que que lá ela tem aquele corpo perfeito? Tipo, a gente vê muitas famosas, acabam de ter filho e estão lá com a barriga chapada, na academia, porque elas têm babá, né? Elas têm alguém que faz a alimentação dela. Ela sai do parto, vai direto para uma sala para fazer uma cirurgia plástica para já tirar tudo que tá sobrando ali. Chega em casa, ela tem a comida pesada, com a caloria ideal Certinha. no prato. E aí vem para nossa realidade, que muitas de nós, quando somos mães, por mais que a gente tenha uma vida estruturada, mas não dá para comparar com essas influencers, com essas pessoas que mostram uma realidade diferente da Totalmente nossa, né? diferente, Muitas vezes a gente não tem babá, a gente faz a nossa própria alimentação. A gente não sai do parto com a barriga chapada, a gente sai do parto com a barriga que parece que tem outra criança. Ué, mas não saiu não? O que dá isso aqui ainda? Então eu acho importante, não sei se no livro você também está relatando isso, né? Da realidade mesmo. Sim. Porque é muito diferente o que a gente vê e do que a gente vive, Exatamente. né? Você coloca isso também no livro? Sim, e eu também coloco vários exemplos práticos da Bíblia, de pessoas que venceram, e trago de uma forma para a nossa realidade, né? Existem coisas que nós vamos conseguir vencer através da palavra, né? Certo. Porque a palavra ela tem poder. E quando nós lançamos a palavra, né, a nossa mente ela vai acreditando naquilo. Então, toda vez que você fala, eu sou gorda, eu sou feia, né, eu nunca vou vencer, sim. o meu trauma, né, tadinha de mim, minha história é triste, você vai alimentando o seu cérebro. E a neurociência ela trabalha muito com isso, Muito, né? muito. E a Bíblia ela já fala que isso é a renovação da mente, né? Romanos 12:2, e meu livro é baseado nisso. Transformai-vos pela renovação da sua mente. Toda vez que você lança a palavra, ela torna para você. Quando o próprio Deus ele foi criar o mundo, ele disse, ele lançou uma palavra, ele disse, haja luz. Ele não pensou, ele não ficou imaginando, ele foi falando, ele declarou a palavra. Declarado. Então, quando nós queremos alcançar algo na nossa vida, nós precisamos declarar para trazer à existência aquilo que nós queremos. Então eu ensino essa parte também no livro, para que você declare, né?
tem umas amigas até que falam pra mim assim, eu vou declarar, eu sou magra, eu sou rica. Mas não adianta Ficam declarar, gente, tem que declarar, óbvio, mas você tem que também fechar a boca, né, Fran? Exatamente. Tem toda uma estrutura ali baseada para você alcançar, né? Eu vou colocar até essa parte. pergunta em cima do que a gente está falando agora, que ela cabe bem aqui. Ó. Você costuma dizer que precisamos organizar o nosso mundo interior. O que significa isso na prática? Na prática, no nosso dia a dia. No nosso dia a dia. O nosso mundo interior. Nós precisamos literalmente de uma agenda. Porque se você não tem ali, ó, visualmente o que você precisa fazer, você vai esquecer. Pode ser sim que tenha pessoas com superdotadas que conseguem lembrar de tudo. Mas eu acredito sim que não só eu, mas muitas mulheres têm muitos afazeres. E quando você vê, você deixou para trás. E quando você menos percebeu, tudo aquilo se acumulou. Então, quando você tem a sua agenda, não precisa ser em papel, pode ser ali no celular mesmo, né? Anotado as coisas importantes que você tem para fazer, nem sempre você vai dar conta de tudo, mas você vai estar ciente daquilo que você conseguiu, né? É só você também trabalhar num sistema inteligente, fazer coisas que são alcançáveis, né? Digamos assim, a pessoa fala que quer uma dieta porque ela ficou acima do peso e ela está pensando na saúde dela. Então, ela não vai derrubar drasticamente a quantidade de alimentação que ela faz durante o dia. Ela vai se organizar para que ela traga alimentos que tragam mais saciedade para que ela coma durante o dia, né? E aí ela precisa do doce, então ela vai escolher um período do dia para ela pegar e comer o doce dela. E não vai simplesmente fazendo, só indo, só seguindo. Ela vai tirar um dia para ela organizar essa parte, né? E quando ela organiza fora, o dentro é organizado também. Porque o que a gente muitas Mas vezes... não é de dentro para fora, Fran? É de dentro para fora. A gente se pega pensando o tempo todo, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro para fazer. Você fica o tempo todo pensando, às vezes você tá levando o filho para natação, mas você tá pensando que você tem o seu podcast daqui a pouco, então você tá calculando quanto tempo você vai ficar na natação para sair de lá para chegar no seu local exato, né? E você já tá ali, né? E você já tem isso estruturado um dia anterior, né? Você já pensou nisso. Você já sentou e você já organizou. E quando você está indo, quando você está indo para natação, você deixa seu filho, você já está organizado. Você já sabe quanto que é o tempo, você já sabe, você já preveu ali quanto de tempo, né, para chegar no local. Pra No caso chegar no aqui local. é longe, então você coloca um tempinho a mais para imprevistos e tal, né, para chegar no horário. Então você já se organiza para isso. E quando você organiza o seu mundo interior, você organiza para fora. Sim, sim. E falando sobre isso, que a gente também estava falando sobre as redes sociais, desse mundo perfeito que a internet traz hoje, muitas mulheres vivem muito ocupadas e completamente perdidas, né? Hoje, uma agenda, a gente sabe que muitos de nós vivemos no automático, a gente tem que até prestar atenção para que não vivamos no automático, exatamente se organizando primeiro internamente para exteriorizar isso. Na sua visão, por que isso acontece? Por que temos tantas mulheres se sentindo perdidas? Primeiro de tudo é a disciplina. Porque quando elas se organizam, né, elas mantêm as coisas em ordem. Mas assim, eu perdi a linha do raciocínio da pergunta, perdão. Porque hoje muitas mulheres estão muito ocupadas e completamente perdidas. Não perdidas só na sua rotina, como você está falando, porque realmente, principalmente quando você se torna mãe, que aí a sua rotina muda completamente. E ali naquele momento de ser mãe, muitas perdem a sua identidade, que foi o que você falou. Eu, quando eu tive o Arthur, eu sou uma mulher muito executora, muito fazedora. Eu nunca tive o sonho, eu quero ser mãe. Nunca foi o meu sonho ser mãe. Só que chegou um determinado momento da minha vida que eu falei, não, eu sou mãe, vai passar o time. E lógico, meu filho é tudo pra mim, eu descobri o verdadeiro amor com a maternidade. Mas por quê? Porque eu gosto,
eu amo meu filho, a minha razão da minha vida. Só que eu amo o movimento, eu amo empreender, eu amo isso. Eu amo estar aqui com você, aqui no podcast. Eu amo ter, através da minha mentoria, da minha consultoria, eu amo isso. E quando eu me vi com um serzinho totalmente dependente de mim ali, eu me senti perdida. Teve um dia que eu lembro que eu chorei, graças a Deus foi um dia só mesmo, que eu chorei, da hora que eu acordei, a hora que eu fui dormir, teve que o meu marido no dia pegou o Arthur, foi pra casa, ligou pra minha avó, mandou minha avó e minha mãe ir na minha casa, porque eu não parava de chorar, eu olhava pra ele e chorava, Aí ele pegou o Arthur, foi pra casa da minha sogra, aí veio a minha avó, veio a minha, porque eu falava, o que eu vou fazer da minha vida? Eu amava, eu sempre amei a minha vida, eu gosto de treinar, entendeu? Aí eu me vi ali, acordava de pijama, ia dormir, eu ainda tava de pijama nos primeiros, né? Nos primeiros 30 dias que você é mãe, você se vê desse jeito. E eu nunca me vi naquela situação. Eu sempre, né, fui dona da minha rotina, fui dona da minha agenda, e ali eu me vi perdida. Entrou uma criança, o que eu faço agora? Totalmente dependente de mim. Exatamente. E hoje a gente vê as mulheres perdidas não só na maternidade, mas Sim. em saber o que querem da vida. Aí aqui, na sua visão, por que isso acontece? Eu acredito que elas não encontraram o verdadeiro propósito. Tá. Primeiro. E quando elas encontram o verdadeiro propósito, ela vai focar nisso. Quando você não tem propósito, você pega tudo o que aparece. E quando você menos percebe, você tem muitas coisas para fazer. E aí você não dá conta de tudo, e aí vem a frustração. E na maternidade é igual, mas diferente. Porque você já veio de uma responsabilidade, você já tem muitas coisas para fazer. Mas agora você tem que simplesmente deixar e focar no que realmente importa. Então, o que realmente importa é essa parte do ser mãe, do educar, do estar junto, principalmente nesse pequeno período ali onde a criança, né, depende 100%. Ela vai depender 100% muitas vezes, né, depois de grande, né, isso não vai mudar. Mas ali nesse primeiro ano ali, é muito importante que você literalmente se doe, esqueça de você mesma para poder alinhar a vida do outro. Literalmente deixar de existir. Mas você acha que a mulher precisa esquecer dela, Fran? Porque isso é muito forte que você está falando. Imagina, eu te falo isso por mim, tá? Eu me esquecer por um ano, eu não ia ser uma boa mãe. Na verdade, não é o se esquecer. Porque com 40, hora que eu fui liberada da quarentena, eu já fui treinar. Porque se eu acho, tá? Me corrija se eu estiver errada. Mas assim, se eu não estiver bem comigo, como que eu vou ser uma boa mãe? Exatamente. Eu acho que você tem que olhar, lógico, aquele ser depende de você, o futuro dele, a sua presença. Mas eu acho que é muito forte você falar esquecer de você. Nesse momento você vai literalmente esquecer de você, porque você não vai ter essa capacidade física de simplesmente deixar ele ali e cuidar de você mesma. Né? A Bíblia, ela nos ensina, uma palavra-chave que nos ensina a cuidar de nós mesmos. Porque fala, ama o próximo como a ti mesmo. Se você não ama a você mesma, você não tem a capacidade de amar o seu próximo. E quando você ama, você se cuida, você se protege, você organiza a sua vida. Mas quando você tem um filho, a sua vida ela muda por completo. Existia a Gi antes. Sim. E agora existe a Gi, que é mãe. Então, ela literalmente, não é que a sua identidade mude, mas você literalmente não é mais essa Gi, porque agora você é a Gi que tem um filho. Que tem, né? Não existe um padrão de mãe. Ah, é a mãe perfeita. Ah, mãe é existe. Isso. Não existe isso. Mãe é aquela que ama, que cuida, que dá direção. Se você, independente se você está trabalhando fora ou dentro de casa, porque dentro de casa também é trabalho, se você Sim. ama, cuida e dá direção, você é mãe. Você pode se considerar mãe. E chegando aqui, isso que você falou do trabalho de casa e ser mãe, você não tem uma rede de apoio. Lógico, lá eu com 40 dias fui pra academia porque eu tinha a minha avó, tinha a minha tia, eu tinha a minha sogra que podia ficar com o Arthur, enquanto eu ia lá dedicar 1 hora de treino pra eu me sentir bem, pra eu falar, não, peraí, a Giovana está aqui.
Entendeu? Não é só a mãe. Naquele momento eu me sentia uma vaca leiteira com os peitos desse tamanho, né? Porque eu toda hora amamentando, não era eu me olhava, eu não me reconhecia. Eu não me reconhecia. E isso é uma sensação muito ruim. Então eu precisei voltar a treinar para fazer algo que me fazia bem. Para eu voltar para casa, pegar o meu filho, acalentar, amá-lo, lógico. Mas eu precisava desse momento meu. Mas lógico que lá eu tinha toda uma rede de apoio. Isso se torna muito mais fácil. Vindo para cá, para nossa realidade daqui, e acredito que no livro você também fale um pouco sobre isso. A gente sabe que a gente não tem rede de apoio. Ser mãe aqui é mais difícil. Porque aqui no Brasil a gente tem a possibilidade, eu tinha uma pessoa que cuidava da minha casa uma vez por semana. Aqui a nossa realidade muda, né? A gente tem que cozinhar, a gente tem que cuidar da casa. E ainda quando você é mãe com o bebezinho, ser mãe. Como administrar tudo isso nesse país? Com todas as coisas que a gente vive aqui. Viva cada dia o seu mal. Né? É uma passagem da Bíblia. E você precisa viver, entender o modo como você está vivendo agora. E entender que o processo é esse. Eu costumo falar assim que cada um tem o seu deserto. E o deserto é um lugar de passagem, não um lugar de morar ou de pertencer ou de estagnar e ficar ali mesmo. Todo mundo vai passar por um deserto. E ali vai haver crescimento. Porque quando você adquire uma nova, como é que fala? Abre uma nova chavinha, a sua mente, ela expande, ela abre para novos horizontes. E a pessoa está aqui e ela gerou um filho e ela vai ter que entender que é um momento que ela vai ter que sim ficar em casa, né? Provavelmente o filho em si foi uma escolha, ela quis ter o filho. Então, psicologicamente, ela vai ter que se preparar para ficar em casa e vai ter ambientes que ela não vai poder aceitar o convite, talvez por barulho, talvez, né, por ser tarde, e ela vai entender a nova realidade dela e vai entender a escolha que ela fez para trazer bem-estar tanto para o filho, para o seu bebê, quanto para ela. Porque se ela simplesmente negligenciar isso, ela pode ter mais problemas, porque a criança não vai se acostumar com o ambiente, né? E ela vai chorar e ela vai ficar ali, meu Deus, e agora o que eu faço? A criança está aqui chorando, algo assim. E né, tudo bem a criança chorar, não tem problema nenhum. Em nenhum lugar acho que todo mundo entende uma criança chorando. Né? Não é esse o problema. Mas talvez ela fique frustrada porque ela não consegue fazer a criança parar. Quando ela decidiu ser mãe, ela provavelmente já deve ter analisado, é o conselho que eu dou, analisar o tempo e o modo em que ela está vivendo. É o tempo certo? Deus é que sabe, né? Deus mandou, então é o tempo certo. Aceita e segue a vida. Um dia de cada vez. Certo. Viva cada dia o seu mal. Como você fala muito sei que você é uma mulher cristã há muito tempo, foi criada em berço cristão. Como separar religião de relacionamento com Deus? São coisas bem diferentes. Sim. A religião, ela te frustra, ela te prende e ela te mata. Agora, o teu relacionamento com Deus é você e Deus. As pessoas talvez não vão conseguir separar, ela é uma religiosa ou ela é algo assim. Quando assim a pessoa impõe, isso não pode, isso não pode, isso não pode, fica impondo coisas na sua vida, você vai analisar o ambiente e você vai sentir se é religiosidade ou ali tem alguma coisa, né, de Deus. Porque às vezes Deus usa as pessoas para vir falar coisas para você, para te direcionar, para te abrir a mente. Sim. Eu acredito nisso. Não, com certeza. Mas também existem pessoas que estão cheias de si e acabam usando isso a seu favor. Você contou até nos bastidores uma situação que você mesmo passou, né? Sim. Lá no Brasil. E existe também uma passagem da Bíblia que fala sobre Jonas. Deixa eu contar a breve historinha de Jonas aos meus olhos. Jonas, ele era um pregador e ele ia para onde Deus mandava. Onde o Senhor mandava ele ia pregar. E existia uma cidade onde só havia pessoas pervertidas aos olhos, né, de todo mundo e aos olhos dele também. E ele julgava aquelas pessoas
que elas não mereciam ser salvas. Mas Deus, em sua infinita bondade, falou: Jonas, vai e pregue para Nínive. E Jonas se recusou a pregar para Nínive. Ele se levantou e foi para outro lugar. Jonas, ele era um homem obediente a Deus. Jonas talvez estivesse dentro da igreja todos os dias. Jonas servia na igreja, pregava, ajudava os irmãos, tinha um coração excelente. Mas ele se recusou porque ele achou, porque a religiosidade subiu para ele. Porque muitas vezes, mesmo estando dentro da igreja, você acha que é melhor que o irmão, acha que pode mais coisas, acha que é santo a mais do que os outros. E ele se recusou, até que Deus colocou ele na barriga da baleia, né, do peixe, e fez ele reconhecer, primeiramente, o seu orgulho, de que ele não sabe de nada, que Deus sabe de todas as coisas. E não cabe a mim, não cabe a você, não cabe a ninguém dizer quem vai ser salvo ou quem não. O nosso dever aqui é simplesmente se posicionar e lançar a palavra de Deus, lançar a semente para que outros sejam alcançados. Assim como nós fomos, imagina, né, ainda pecadores, o Senhor nos olhou e achou graça em nós e nos fez grande. Eu creio que Deus tem abrido portas para que a palavra dele seja lançada, né, e para que coisas grandes aconteçam em mim e através de mim. Eu creio nisso. E Nínive, ela foi salva, porque ele reconheceu o seu orgulho. Então, enquanto nós não reconhecermos o nosso orgulho, aquele irmão a qual nós odiamos ou achamos que ele não merece, ele não vai ser salvo e pode ser a nossa culpa. Nossa, forte. O corpo pode refletir aquilo que está acontecendo na alma? Pode. Na alma. Pode Porque tem uma diferença, né? A gente sabe corpo, alma e espírito. Exatamente. Como isso acontece? É uma pergunta bem difícil. Mas quando nós nos sentimos... Vou colocar um exemplo, né, da qual eu já participei e ajudei uma mulher. Ela tinha sido traída e ela estava com o corpo assim... ela era avantajadinha de peso, né? Estava ali, não se cuidava, porque o casamento fez com que ela simplesmente se acomodasse, tá tudo bem, né? Aquela famosa frase, já casei mesmo, sabe? Então, para quê? Pode tomar. Então, para que se cuidar? E aí, né, por vários motivos ali, né, o qual eu não cabe contar, mas ela foi traída. E naquele momento ela se olhou no espelho e ela tentou se encontrar de uma forma diferente, se posicionou. Eu acho isso muito legal. Mesmo com a dor, você se posiciona, segue em frente e sai linda, né? Não importa o que aconteceu, né? Não tenta se esconder atrás da dor, né? É só mais uma história para contar. Tenta se posicionar e fazer dela, né, uma coisa assim que pode ajudar as outras pessoas, não para se achar ou para, né, ficar trazendo como um troféu aquilo, mas para lançar a mão para outra pessoa e falar: você também é capaz, você também pode, você também vai conseguir, né? E ela vencendo as guerras dela e ajudando outras pessoas. E ela simplesmente ela ia para academia porque ela queria. E aí ela transformou totalmente o corpo dela, ficou assim, só que ela estava totalmente em depressão. Ela não conseguia ser feliz, porque ela estava toda bonita, ela estava toda empoderada, ela conseguia mostrar, ela até tinha autoridade na sua voz, na sua fala, mas ela era totalmente vazia. E ela não conseguia lutar com isso, ela não conseguia... Mas ela conseguiu transformar o corpo. Conseguiu transformar o corpo? Conseguiu. Porque ela ia, se ela pudesse, ela ia de manhã, de tarde e de noite, né? Foi tipo uma fuga. Foi uma fuga. Uma fuga. Exatamente. Uma fuga. E aí, como mudar isso? Porque ela conseguiu, ok. A dor fez ela se olhar no espelho e falar: por que eu me larguei? Porque a gente sabe que isso acontece com muitas mulheres, né? Porque eu casei, já tô casada, e não é assim. A gente sabe que não é assim que funciona. Você pode estar casado, mas é aquilo que a gente fala: primeiro ame a si, para depois amar o próximo. Sim. Se você não se amar, não se olhar no espelho e gostar daquilo, você se larga.
Exatamente. E dentro de um casamento, a gente sabe que isso é muito fácil acontecer. Você vai largando, porque eu já tô casada, e vai passando, e vai se largando. A gente já vi várias histórias assim. Aí se separou, foi lá, foi fazer plástica, né? Ficou toda bonita. Mas ela encontrou o seu propósito? Não, nesse caso, após né, a gente sentar, conversar e colocar Deus na vida dela, ela se encontrou. Tanto que ela casou de novo, né, e ficou super feliz, graças a Deus. Teve um bebezinho, né, e ela tinha feito plástica, colocado silicone e tal, e ela, falei, agora o que eu vou fazer e tal? Ela falou, não se preocupe que depois eu vou e coloco de novo. Tipo, teve toda uma estratégia ali, né? Mas porque se você caminha simplesmente por um caminho, você vai encontrar sim, né? Porque também não adianta você simplesmente estar dentro da igreja, buscar a Deus, só buscar a Deus, só buscar a Deus e esquecer que o seu corpo também precisa cumprir o propósito, né? Você também precisa ter essa não o ser magra ou ter os gominhos ou ficar dentro da academia, mas pela saúde mesmo. Como é que você vai participar de uma vigília que às vezes dura a madrugada inteira se você não tem condição de ficar ali de pé ou sentada, porque às vezes não tem lugar confortável para você estar, né? Então, ou então quando o seu filho precisar que você corra 1 quilômetro ali para pegar ou levar ele, você não vai ter essa condição de segurar o seu próprio filho para correr, para ajudá-lo. Então não é sobre o ser magra, é sobre você ter saúde para cumprir o propósito. Sim, que né? é o que você fala. É o que eu falo no livro. Então, o livro, ele está direcionado para qual público, Fran? Para as pessoas entenderem um pouco melhor, já que a gente já está quase batendo aqui uma hora que a gente está falando. Quero que você fale agora, você fez esse livro direcionado para qual mulher? Para todas as mulheres? Ou é um nicho específico? Porque a gente também vai falar sobre isso quando a gente estiver juntas falando do seu Instagram. Até, mas para quem vê esse episódio, esse livro, ele está direcionado para qual mulher? Ele está direcionado para todas as mulheres. Tá. Porque eu acho que quando você coloca Deus no centro de todas as coisas, tudo se alinha, tudo funciona. Mas ele também ajuda aquela que foi traída, ajuda aquela que se perdeu no meio do caminho e não consegue se achar, aquela que não consegue focar em corpo, alma e espírito, aquela que só consegue focar no corpo, ou aquela que só consegue focar no espírito. Só ficar só presa à religião, né? Exatamente. Que a gente vê muito isso também dentro das igrejas. A mulher fica... Foi esses dias que eu vi uma pessoa contando que a mulher tava só... Tudo era igreja. Foi no culto de domingo. Foi no culto de domingo que a gente falou sobre isso. Segunda era igreja, terça era igreja, quarta era igreja, quinta... Cadê o dia dela cuidar dela, da família, da casa? O que aconteceu? Exatamente. Foi traída. Exatamente. Estava dentro da igreja e foi traída. E para não cair nessa rotina assim da religiosidade, aonde eu me coloco no lugar de Deus e julgo quem é merecedor e quem não é. Então, aqui nesse livro tem muita Bíblia, então não são minhas palavras. Eu coloquei aquilo da qual eu tenho tentado colocar em prática sempre, né? E tentar colocar para trazer para as pessoas, para abrir a mente. É como se fosse chaves que a Bíblia nos deixou para que a gente pudesse avançar. Tá. E esse livro está à venda? Está à venda, está na Amazon. Está na Amazon. No Brasil ele está em outro link, que é da Como que as pessoas... Mas eu vou pedir para colocar, tá? Quando subir o vídeo, eu vou pedir para colocar. Mas aqui pela Amazon. É só colocar o nome do livro. Só colocar o nome do livro. E no Brasil? É Wyclap, que é uma editora do Brasil. Tá, depois você me manda tudo certinho, que a hora que a gente subir o episódio lá pro Gipatria em Ação, a gente coloca lá para quem assistiu o episódio e quiser saber como comprar o livro, poder adquirir a unidade, tá bom? Tá bom. Eu quero que você agora, pra gente finalizar, eu quero que você olhe lá pra câmera e que você deixe, de tudo isso que conversamos, tá? Do que você colocou aqui, eu quero que você deixe um recado para essas mulheres que vão ver esse episódio. Tá bom. Olhando lá pra câmera. Todo mundo tem uma história triste para contar. Não faça que a sua história seja só mais uma história triste. Faça da sua trajetória uma alavanca para muitas outras vencerem também. A sua história tem importância, você tem valor. Deus certamente
depositou algo extraordinário dentro de você, a qual você pode sim transbordar e alcançar muitas pessoas. Isso aí, parabéns. Obrigada, Fran, pela sua vinda aqui, por participar aqui do podcast. Eu sei que foi um desafio para você, mas você viu que foi. No começo a gente fica um pouco tensa, mas depois fica um bate-papo, você vai se soltando. E o que você falou, tenho certeza que já aqui no livro, e as mulheres que vão ver esse episódio, de alguma forma, o que você falou aqui vai ajudá-las. Amém. Tá bom? Muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigada, Gi. Tá bom? Preciosa. E nós estamos encerrando mais esse episódio do Gi Patreon em Ação. Te espero no próximo.